Olá, turma, tudo bem? Observem, nesta aula nós iremos começar um trabalho sobre a introdução. Claro que nós já estamos conversando indiretamente sobre o parágrafo de introdução, na medida que estamos fazendo as redações, corrigindo os textos, ok? Apresentando as redações, modelos, e analisando os temas e propondo, né, reanálises. Observem o seguinte: esta aula, para não ficar muito longa, eu resolvi separar em parte 1 e parte 2, ok? E o material que nós iremos estudar aqui, apesar que o título faz referência ao texto dissertativo argumentativo, né, nós poderemos pensar para a dissertação, para o texto argumentativo também, ok? Vocês receberão uma apostila com 25 temas e 25 introduções, ok? Eu gostaria que vocês analisassem com calma essas introduções. Aqui, em alguns momentos, nós iremos estudar algumas que eu separei, ok? Claro, com o objetivo finalístico de amadurecermos a ideia sobre a introdução, sobre a importância desse parágrafo, ok? Para a obtenção de uma nota positiva em qualquer que seja a modalidade de prova, ok? Seja a dissertação, seja a argumentação, ou também a modalidade do texto dissertativo argumentativo, ok? Isso aqui vai servir para Enem e vai servir para vestibulares. Bem, às vezes os garotos chegam a perguntar se existiria uma forma deles montarem um parágrafo de introdução de forma rápida e seguindo os objetivos, né, que cabe a uma introdução. Pensando nisso, né, eu elaborei o que eu chamo de a fórmula da introdução. Okay? Uma boa fórmula para nós montarmos um parágrafo de introdução. Ok? Claro que aqui é um esqueleto que vai ser adaptado para o tipo de texto. Ora, texto dissertativo, ora, texto argumentativo, ora, o texto dissertativo argumentativo. Ok? Então, basicamente, seguiremos esta lógica que está aqui. A introdução vai ser a apresentação do tópico frasal, ok? Mais a apresentação dos argumentos, ok? O que é o tópico frasal? O tópico frasal é uma frase curta, objetiva, ok? Que serve ao propósito de apresentarmos o tema ao corretor, ok? Então, serve ao propósito de apresentar o tema, né, ao corretor, de mostrar o tema, né, na redação, mostrar o tema no texto. Então, colocar, apresentar, ok? O tema, ok? No texto. Em seguida, nós teremos a apresentação dos argumentos. Aqui cabe um cuidado em relação aos modelos redacionais. Nós veremos em seguida. Lembre-se que uma introdução deve ter em torno de 5 a 6 linhas. Bem, e aqui nós temos os modelos redacionais que vocês estudaram recentemente nas aulas e de forma didática, né? Nós dividimos em 4 aulas e aqui eu trago apenas um resumo para nós ilustrarmos a nossa aula sobre introduções. Nós temos então um modelo por pontos argumentativos, redação, né, por pontos positivos versus pontos negativos, redação por causas e consequências, redação por retrospectiva histórica. Lembrem-se, senhores, neste quadro que eu trago aqui, eu separei aquilo que é de mais relevante no estudo de cada um desses modelos. Okay? Lembrem-se que para a redação por enumeração de argumentos, né, também chamado de redação por pontos argumentativos, nós temos a apresentação, né, justamente por enumeração do argumento 1, do argumento 2 e argumento 3. Okay? Lembrem-se também que o argumento 3 ele é dispensado. Okay? Basta
para então atendermos a este modelo, né, de pontos argumentativos, levantarmos 2 argumentos, ok? Assim, nos desenvolvimentos, né, nós teremos a mesma quantidade de argumentos apresentados na introdução, nós teremos os desenvolvimentos, ok? Se vocês preferirem trabalhar com 3 argumentos, então deverão fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, ok? D1, D2 e D3. Sendo assim também, a conclusão deverá apresentar 3 soluções, ok? Ou seja, uma solução para cada parágrafo de desenvolvimento, ok? Uma solução específica para cada argumento apresentado na introdução e desenvolvido em cada um dos parágrafos de desenvolvimento, ok? Reforço, não há necessidade deste terceiro argumento, ok? Assim também nós temos a redação por pontos positivos versus pontos negativos, que é relevante nós relembrarmos, né, que nós temos então uma introdução em que serão apresentados 2 pontos positivos e 2 pontos negativos. Olhem o nome do modelo relacional: pontos positivos versus pontos negativos. Entende-se então que são pelo menos 2, tá certo? Nos desenvolvimentos, como vocês farão a distribuição? No primeiro desenvolvimento, os pontos positivos; no segundo desenvolvimento, os pontos negativos, ok? E a conclusão, vocês apresentarão soluções que atendam, ok, aos pontos negativos, que atinjam os pontos negativos, ok? É aquela máxima: em time que está ganhando não se mexe. Se são pontos positivos, né, eu devo exaltá-los, eu devo destacá-los como positivos, ok? Já os pontos negativos, eu deverei atacá-los, eu deverei combatê-los, eu deverei solucioná-los. Okay? E a redação por causas e consequências, né? Nós temos aqui, então, na introdução, novamente, olhe o nome do modelo: causas versus consequências. Então, a lógica, nós vamos ter pelo menos 2 causas, ok? E 2 consequências. Eu apresentarei essas consequências e essas causas na introdução. Nos desenvolvimentos, então, um desenvolvimento para apresentar as causas e um outro desenvolvimento para apresentar as consequências. E as soluções, veja como eu coloquei aqui: as soluções vocês podem tanto atender, né, as causas, como também as consequências, né? Atingir as causas que geraram aquele problema, como também as consequências, ok? E por último, nós temos aqui a retrospectiva histórica, que é relevante nós relembrarmos, ok? Que é aquela abordagem em que nós iremos analisar o problema a partir de eventos que ocorreram no passado, ok? E a sua consequência imediata no presente, ok? Nos desenvolvimentos, na lógica, nós iremos trabalhar o primeiro desenvolvimento, o passado, e no segundo desenvolvimento, o presente, ok? E a conclusão, ok? Nós teremos soluções que atinjam o tempo presente, né? A máxima também de que ao passado, né, eu só tenho como estudar os eventos ocorridos para evitar a repetição, né, no tempo presente, ok? Bem, aqui nós temos um exemplo de introdução que foi extraído do último vestibular da UESC, né, UESC 2012, elaborado, se não estou enganado, pela empresa AOCP. Naquele ano, os garotos acharam um tema estranho, certo? Relativamente inusitado, e acabou gerando uma dificuldade que fez com que muitos alunos escolhessem o segundo tema, né, em detrimento ao primeiro, que foi justamente este que está aí sendo apresentado. E aqui eu trago um resumo deste tema, né, para nós podermos compreender esta introdução. Vejam só: a Assembleia Legislativa da Cidade do México trouxe à discussão, né, uma mudança no Código Civil que girava em torno da implantação de contratos de casamento que seriam renovados a cada 2 anos, certo? E isso foi, então, trazido como com o título, né, de continuação do casamento, e trouxe também, né, a apresentação de que esta
Este instituto do casamento renovado, certo? Possibilitaria trazer relações mais saudáveis e harmônicas entre os casais. Ajudaria a restabelecer o tecido social e a estabilidade das famílias, poupar traumas, custos de um divórcio, né? E os acordos seriam firmados entre os casais antes do casamento. Né? Possibilidade de destinar quantia certa para manter os filhos, né, durante duração, perdão, da pensão em caso de separação. Aqui, né, são tópicos que a própria prova trouxe como sendo pontos positivos para a implantação deste casamento por tempo de validade, né? Casamento por contrato, que seria renovado. Olha a introdução apresentada certa vez pelo aluno. Uma das características da sociedade atual é o caráter instantâneo que determinados assuntos assumem. Assim, não seria diferente em relação ao casamento por tempo determinado, inclusive entendendo-o como algo positivo, uma vez que possibilitaria uma diminuição dos casos de divórcio litigioso e revitalizaria o entendimento de ser a família a base de uma sociedade estável. Percebam, senhores, que aqui nós temos uma introdução para uma redação argumentativa, ok? Vejam que o garoto aqui ele apresenta argumentos já com uma visão, né, crítica, já com ponto de vista, o que caracteriza o texto argumentativo. Ok? Mas veja que não é uma introdução diferente do que nós já estudamos. Nesta primeira parte, que está aqui em negrito, nós temos a apresentação do tema, ok? Através do tópico frasal. Vejam que logo em seguida ao tópico frasal nós temos um ponto de continuação, ok? E imediatamente nós temos a apresentação dos argumentos. E vejam que aqui nós temos então o que entendemos como argumento número 1 e aqui o argumento número 2. Ok? Logo, deste argumento número 1, nós teremos o primeiro desenvolvimento e deste argumento número 2, nós teremos o segundo desenvolvimento. Vejam que é uma redação que o tema em si não exige uma solução. Nós não vamos ter necessidade de apresentar uma solução. Ok? Não é um problema social. Vejam que o tema em si, né, casamento por tempo, né, por contrato, né, de tempo estabelecido, né, não é um problema em si. A redação, por ser, né, um tema, por ter pedido uma redação argumentativa, está pedindo muito mais para que seja feita uma análise, né, crítica do evento, crítica sobre o assunto. Ok? Então aqui nós não vamos ter uma conclusão com soluções. Basicamente nós teremos uma conclusão, né, em que ele reforçará a vantagem, né, de, por exemplo, diminuirmos com os casos de divórcios litigiosos e também como esta nova modalidade de casamento reforça a ideia de ser a família a base da sociedade. Ok? Aqui eu trago essa introdução para nós variarmos um pouco e observarmos a elaboração de uma introdução para um texto argumentativo. Pronto. Agora nós já temos a parte, né, que nos cabe em relação ao estudo do texto dissertativo. Okay? Aqui nós temos o tema número 1,
A família foi sempre o espelho do tipo de sociedade da época vivida. Introdução, né? Sempre vocês verão tema, introdução, né? E o exemplo. A família sempre apresentou um mecanismo preciso no estudo da sociedade e da época vivida, seja quando observada em uma sociedade regida por leis arbitrárias, como foi a brasileira na década de 1970, ou mesmo a atual, na qual é garantida democraticamente a reivindicação de direitos. Assim, exemplo da sociedade, a família reflete a atmosfera política, alternando momentos de extrema arbitrariedade como também de frequentes diálogos. Turma, observe o seguinte: é interessante quando o corretor pega a nossa redação para avaliar, que na introdução ele, novamente, observe o tópico frasal e a apresentação dos argumentos. E nesta apresentação dos argumentos, ele já identifique o nosso projeto de texto. Né? E faz parte do projeto de texto a apresentação da modalidade de redação, ok? Qual é o modelo de redação que vocês irão executar? Enumeração de argumentos, causas e consequências, redação por pontos positivos versus pontos negativos, redação por retrospectiva histórica. Okay? É interessante que vocês apresentem isso na introdução. Okay? E se vocês prestarem atenção, aqui nós temos esta apresentação. Aqui, nesta parte, nós temos o tópico frasal, certo? Observe que há o cuidado de pegar as palavras que fazem parte do tema, ok? E reproduzir neste tópico frasal para mostrar ao corretor que nós estamos atendendo à expectativa de falar sobre este tema específico, ok? E veja que em seguida ele apresenta os argumentos. E aqui nós temos o nosso modelo redacional. Observem que uma vez que ele faz referência à década de 1970, ok? E mostra que a década de 70 a nossa sociedade era arbitrária, ok? E também a família assim era, né? E uma vez que em seguida ele fala da família, da sociedade e da família atuais, né? Ele está remetendo ao modelo por retrospectiva histórica, certo? Então, observe, seja quando observado uma sociedade regida por leis arbitrárias, como foi a brasileira na década de 70, okay? Veja que ele está dizendo, em 1970, nós tínhamos uma sociedade arbitrária, ok? Assim, nós tínhamos também uma família arbitrária. Nós podemos dizer mais à frente, né, no desenvolvimento dessa redação, que a sociedade era arbitrária, era preconceituosa, ok? Era intolerante. Assim também era a família preconceituosa, ok? Intolerante, beleza? E veja que depois ele fala, ou mesmo atual. Então, atual, a família de 2020. Nós temos também, então, uma sociedade na qual é garantida democraticamente a reivindicação de direitos. Então, uma sociedade democrática. Impera-se, vamos dizer assim, a vontade da lei, ok? Nós temos também a família aberta ao diálogo, ok? Vejam que aqui a nossa redação ela já é apresentada, ok? E o modelo também é apresentado. Aqui claramente esta família de 1970 vai ambientalizar o meu desenvolvimento número 1. E esta família
de 2020, Sociedade e Família de 2020, né, servirão para o desenvolvimento número 2, certo? Aqui, mais uma vez, é um modelo de, desculpe, um tema, né, que não vai pedir uma solução, mas foi um tema, né, de um vestibular que pediu ao aluno a produção de um texto dissertativo, certo? Aqui não vai ser necessária uma solução. Mas eu espero que vocês já comecem a enxergar o que eu estou já nestes poucos minutos tentando passar para vocês, é que a introdução deverá ter o tópico frasal mais a apresentação dos argumentos, e na apresentação dos argumentos nós vamos ter o modelo redacional escolhido, ok? Que nós iremos utilizar para desenvolver os argumentos e, caso seja necessário, né, a apresentação de uma solução, de um parágrafo de conclusão com soluções, certo? Quem determinará a necessidade de soluções será o tema. Okay? Temas voltados a questões sociais, ok? Questões como fome, violência, desigualdades, preconceitos, ok? Tendem a exigir soluções, ok? Já outros temas que são meramente análises abstratas da sociedade, ok? Geralmente tendem a reflexões. É este um exemplo de tema, né, de mera reflexão abstrata. Okay? Vejam esse segundo tema. Um mundo formado por imagens. A imagem da mulher na sociedade. Okay? A mulher passou a desempenhar um papel cada vez mais significativo na sociedade contemporânea. Observem, novamente, as palavras, né, que formam o tema são utilizadas no nosso parágrafo de introdução, especialmente no tópico frasal, para apresentar o tema e mostrar ao corretor que nós não estamos fugindo da proposta sugerida. Ok? Vejam que, quando ele colocou assim, a imagem da mulher na sociedade, aqui ele não falou na sociedade contemporânea. Ok? Claro que abre um espaço, por exemplo, para uma redação por retrospectiva histórica. Né? O mundo formado por imagens, a imagem da mulher na sociedade. Okay? Uma vez que ele não delimitou que a sociedade é a brasileira atual, okay? Nós poderíamos, por exemplo, fazer uma redação por retrospectiva histórica. Vejam como foi feito. A mulher passou a desempenhar um papel cada vez mais significativo na sociedade contemporânea. Antes, ó que interessante, antes considerada como sexo frágil, assim impossibilitada de desenvolver atividades que não estivessem atreladas à organização familiar e à educação dos filhos. Hoje, de forma gradativa, os homens convivem com uma mulher destemida e capaz de superar obstáculos impostos por uma sociedade ainda machista. Olhem que interessante. Novamente, nós temos aqui o tópico frasal, certo? Ideia já bastante massificada. Todo parágrafo de introdução começa com o tópico frasal, ok? Em seguida, nós temos a apresentação dos argumentos e a apresentação do nosso projeto de texto, ok? Seguindo, então, a modalidade por retrospectiva histórica, ok? E vejam que o autor apresenta justamente elementos que vão remeter a esta retrospectiva histórica, ok? Antes, então a sociedade de antes, ok? Então, passado, como a mulher era vista, né, pejorativamente chamada de sexo frágil, ok? Assim, era impossibilitada de desenvolver atividades que não estivessem atreladas à organização familiar, ou seja, ela era limitada à família, ok? Ela era obrigada a servir a essa organização familiar patriarcal, ok? Hoje, então, referência ao tempo presente, né? Uma mulher destemida, ok? Capaz de superar os obstáculos, ok? Mas ainda
nós vivemos em uma sociedade machista. Aqui nós temos um ponto crítico que pode ser explorado nesta redação, ok? Então, mais uma vez, uma redação por retrospectiva histórica. Passado, D1. Presente, D2. Vamos ao próximo. Aqui, tema 5, racismo. Como virar de vez essa triste página da história? Uma pergunta. Se nós temos uma pergunta, nós temos a necessidade de responder. Se o tema é um problema social, com certeza nós deveremos apresentar soluções no parágrafo de conclusão. Este tema, naturalmente, nós vamos trabalhar por retrospectiva histórica. Ok? Vamos lá. Apesar do racismo ser menos recorrente hoje em comparação ao passado, ainda há grande número de casos. Beleza, aqui houve apenas uma inversão para poder dar a lógica do texto, a lógica, né, do raciocínio que o elaborador do texto quis. Okay? Mas nós sabemos que o modelo por retrospectiva histórica, nós vamos primeiro analisar o passado para depois analisarmos o presente. A sociedade brasileira formatou-se através de um modelo escravista, justificável por correntes econômicas, políticas e sociais. E posterior à abolição da escravidão, o negro foi marginalizado socialmente. Hoje, o preconceito ganha aspectos multifacetados. Beleza? Ótimo. Aqui nós temos novamente a apresentação dos argumentos e a apresentação do nosso modelo redacional. E quando eu leio modelo redacional, o Enem lê projeto de texto. E vocês estão sendo preparados para responderem a questão de redação do Enem. E lá no Barema, nos critérios de correção da redação, será avaliado se o aluno apresentou um projeto de texto. Então, eu quero que com essas aulas a gente já comece a enxergar também que o projeto de texto é apresentado aqui na introdução, ok? Não é cabível uma introdução sem um projeto de texto. Não é cabível um texto sem um projeto de texto. Desculpa, um projeto de texto. Não é cabível, né, uma redação sem um projeto de texto, ok? Porque o projeto de texto é para facilitar. Vejam que aqui já está mais fácil. Agora, claro, faço esse projeto de texto no meu rascunho, ok? Na investigação do tema. No momento, naqueles 10, 15 minutos em que eu estou 10, 15 minutos em que eu estou lendo os textos motivadores da prova, em que eu estou vendo os tópicos levantados, né, pelo tema, tá certo? E aí eu já começo a analisar qual será o meu modelo redacional, qual será o meu projeto de texto, ok? Senhores, eu fecho aqui esta aula, ok? Nós nos veremos em outra oportunidade. Até mais.